O sol de Goiânia batia forte naquela tarde de sexta-feira, criando ondas de calor que dançavam sobre o asfalto da Avenida T4. José Felipe Rocha Santos Cristiano, conhecido artisticamente como Zé Felipe, dirigia seu Ford Ka pela movimentada avenida, os vidros abertos e o ar-condicionado desligado para economizar combustível. Não que ele precisasse se preocupar com isso, mas velhos hábitos custam a morrer. Vestido com uma camiseta lisa branca meio amarelada pelo tempo, bermuda jeans desbotada e um par de chinelos havaianas azuis, Zé Felipe estava irreconhecível. Os óculos escuros, Ray-Ban, que usava, completavam o disfarce perfeito. Seu cabelo, normalmente arrumado com gel para os shows, estava bagunçado pelo vento que entrava pelas janelas abertas. "Preciso de um carro novo", murmurou para si mesmo enquanto o Ka fazia um barulho estranho no motor. Esse aqui já deu o que tinha que dar. Decidiu que era hora de realizar um sonho antigo, comprar uma caminhonete nova, dessas que sempre admirou nos clipes de música sertaneja. Não qualquer caminhonete, mas uma Hilux 2024, 0 km, com todos os opcionais possíveis. Ao avistar a concessionária Toyota Premium, uma das mais luxuosas da capital goiana, Zé Felipe sentiu um frio na barriga. Não era nervosismo pelo dinheiro. Ele tinha condições de comprar várias caminhonetes iguais. Era a memória de um tempo não muito distante, quando ele mesmo era apenas mais um jovem sonhador do interior, trabalhando duro para conseguir seu primeiro carro usado. Estacionou o velho Ka em uma vaga próxima à entrada da concessionária, bem ao lado de uma BMW reluzente e uma Mercedes-Benz que parecia ter saído da concessionária há poucos minutos. O contraste era gritante, mas Zé Felipe não se intimidou. Pegou sua carteira simples de couro sintético, propositalmente deixara a de couro legítimo da Hermès em casa, e caminhou em direção à entrada. A concessionária era impressionante. O piso de mármore brilhava sob as luzes de LED e os carros expostos pareciam obras de arte. Uma Hilux vermelha, exatamente como ele sempre sonhara, estava posicionada no centro do showroom, rodeada por uma iluminação que a fazia parecer ainda mais imponente. "É essa aí", sussurrou, sentindo o coração acelerar. Mal havia dado 3 passos dentro da concessionária quando foi abordado por um vendedor. Aldo Pereira, 45 anos, trabalhava ali há mais de uma década e se considerava um expert em identificar clientes de verdade. Seu terno azul marinho estava impecável, os sapatos social brilhavam e o cabelo estava perfeitamente penteado com uma generosa quantidade de gel. "Boa tarde", disse Aldo com um sorriso forçado, olhando Zé Felipe de cima a baixo. "Posso ajudá-lo?" O tom era claramente condescendente. Zé Felipe percebeu imediatamente que o vendedor o havia julgado pela aparência. Decidiu brincar um pouco com a situação. "Boa tarde, estou interessado naquela Hilux ali", respondeu, apontando para a caminhonete vermelha no centro do showroom. Aldo soltou uma risadinha discreta. "Ah, sim, a Hilux. É um veículo muito bonito mesmo, mas você sabe, quanto custa uma Hilux 0 km? "Não sei não. Quanto custa?" "Bem, essa versão ali é a SRX 2.8, diesel, automática 4x4. Sai por R$260 mil à vista, mas temos financiamentos também", explicou Aldo, claramente esperando que Zé Felipe se assustasse com o preço. "Entendi. E quais são os opcionais disponíveis?" Aldo suspirou quase imperceptivelmente. "Olha, jovem, vou ser franco com você. Essa Hilux não é para qualquer um, é um investimento sério. Você tem certeza de que tem condições de arcar com um veículo desse valor?" Zé Felipe tirou os óculos escuros e olhou diretamente nos olhos do vendedor. "Como assim? Não leve para o lado pessoal. Mas é que, bem, você chegou aqui de cá, está vestido de forma bem casual. Não quero que você perca tempo nem que eu perca o meu tempo também.
Talvez você devesse dar uma olhada nos carros usados, ou quem sabe, na concessionária da Toyota do outro lado da cidade. Lá os preços são mais acessíveis. O desrespeito era evidente. Zé Felipe sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Já havia passado por situações semelhantes antes de ficar famoso e sabia exatamente como isso doía. Entendo. Então, você acha que eu não tenho condições de comprar essa Hilux? Rapaz, sem querer ofender, mas essa Hilux custa mais que muita gente ganha em 2 anos. Você tem 20 e poucos anos, está vestido assim? Não é preconceito, é experiência. Já trabalhei com muita gente que vem aqui só para dar uma olhada e no final não leva nada. Zé Felipe colocou os óculos escuros de volta. Tá bom então. Obrigado pelo seu tempo. Não fica chateado não, rapaz. É assim mesmo. Quando você juntar uma grana, volta aqui que a gente conversa. Zé Felipe estava se dirigindo para a saída quando uma voz jovem o chamou. Ei, moço, espera aí! Ele se virou e viu um rapaz magro, de uns 22 anos, correndo em sua direção. O garoto vestia o mesmo uniforme da concessionária. Camisa branca, gravata azul e calça preta, mas havia algo diferente nele. Talvez fosse o sorriso genuíno ou a forma como seus olhos brilhavam com entusiasmo. Desculpa incomodar, mas eu vi você conversando com o Aldo e... Bem, notei que você saiu meio chateado. Sou o Marcos, trabalho aqui também. Posso te ajudar? Ah, obrigado, mas o seu colega já me explicou que eu não tenho perfil para comprar uma Hilux aqui. Marcos franziu a testa. Como assim? Ele disse. Que eu devia procurar carros usados ou uma concessionária com preços mais acessíveis. O rosto de Marcos se contraiu de raiva. Que absurdo! Desculpa isso aí, cara. O Aldo às vezes é meio... Ele tem uns preconceitos bobos. Mas você veio aqui porque tem interesse, né? Então vamos conversar direito. Zé Felipe ficou impressionado com a atitude do garoto. Você é vendedor aqui? Sou sim, mas ainda estou aprendendo. Comecei semana passada. Sou formado em administração, mas sempre sonhei em trabalhar com carros. Meu pai é mecânico, então cresci no meio disso. Havia uma sinceridade no jeito de Marcos que tocou Zé Felipe. Era como se ele estivesse vendo a si mesmo alguns anos atrás. Jovem, sonhador, batalhador. Bom, então vamos conversar sobre a Hilux ali. Claro, vem comigo. Marcos o guiou até a caminhonete vermelha, e Zé Felipe pode ver que o rapaz estava genuinamente empolgado. Não era apenas uma venda para ele, era paixão. Cara, essa Hilux é um sonho. Olha só. Motor 2.8 turbo diesel, 204 cavalos de potência, câmbio automático de 6 marchas, tração 4x4. Enquanto Marcos falava, Zé Felipe observava outros vendedores na concessionária. Alguns o olhavam com curiosidade, outros com desdém. Aldo estava próximo, conversando com um cliente bem vestido ao lado de uma Corolla, mas claramente prestando atenção na conversa. E olha essa central multimídia. Tem Android Auto, Apple CarPlay, sistema de som premium com 8 alto-falantes. Você entende bastante de carros, comentou Zé Felipe. Desde criança, cara, meu pai sempre dizia que quem trabalha com carros tem que amar carros. Não é só uma máquina, é o sonho de alguém, sabe? Essa frase fez Zé Felipe sorrir. Seu pai é um sábio. É sim, ele trabalhou a vida inteira para conseguir comprar uma Hilux. Ainda não conseguiu, mas continua sonhando. Eu prometi para ele que um dia vou dar uma Hilux de presente para ele. Que legal. E quanto custa essa aqui? Essa versão SRX 2.844 sai por 260 mil à vista. Mas a gente pode negociar condições especiais, entrada, financiamento e... Se eu quiser à vista. Marcos parou de falar e olhou para Zé Felipe com atenção. À vista? Sério? Sério. Cara, vou ser honesto contigo. 260 mil à vista é muita grana. Não quero te enganar nem nada. Você tem certeza que quer investir essa quantia toda? Zé Felipe ficou ainda mais impressionado. Ao dizer-te,
Contrário de Aldo, Marcos estava genuinamente preocupado com ele, não apenas tentando empurrar uma venda. Tenho certeza, sim. Mas antes quero saber, você ganha comissão sobre as vendas? Ganho, sim. É um percentual sobre o valor da venda. Quanto por cento? 2%. Zé Felipe fez as contas rapidamente. Então você ganharia mais de R$ 5.000 nessa venda. Seria minha primeira venda grande aqui. Mudaria. Minha vida, disse Marcos um pouco envergonhado. E por que você está me desencorajando então? Marcos parou e pensou por um momento. Porque é o certo a fazer. Meu pai sempre me ensinou que honestidade é mais importante que dinheiro. Se você não tem condições de comprar, vai se endividar e eu vou estar contribuindo para isso. Naquele momento, Zé Felipe teve certeza de que havia encontrado alguém especial. Não era apenas um vendedor, era uma pessoa íntegra, com valores sólidos. Marcos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Qual é o seu sonho na vida? O rapaz ficou surpreso com a pergunta. Meu sonho? Bem, eu sonho em ter minha própria concessionária um dia. Quero criar um lugar onde as pessoas sejam tratadas com respeito, independente de como estejam vestidas ou que carro dirigem. E quero dar aquela Hilux para o meu pai. Que legal. E quanto você ganha aqui? Salário base mais comissão. Quando não vendo nada, fico só com o salário base, R$ 2.000. R$ 2.000 para trabalhar nessa concessionária chique? É pouco, mas é o começo. Tenho certeza de que vou crescer aqui. Zé Felipe olhou ao redor da concessionária mais uma vez. Aldo continuava atendendo seu cliente, mas de vez em quando lançava olhares em sua direção, claramente achando que ele estava perdendo tempo com um cliente sem dinheiro. Marcos, você tem um celular aí? Tenho sim. Por quê? Pesquisa aí. Zé Felipe Cantor. Marcos pegou o celular e digitou. Alguns segundos depois, seu rosto mudou completamente. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu e ele olhou para Zé Felipe com espanto. Cara, você é o Zé Felipe? Sou sim, o filho do Leonardo, o cantor sertanejo. Esse mesmo. Marcos olhou para o celular, depois para Zé Felipe, depois para o celular novamente. Não acredito, você é famoso, tem milhões de seguidores. Calma aí, rapaz, não precisa fazer escândalo. Mas, cara, por que você não disse quem era? O Aldo te tratou super mal. Foi exatamente por isso. Queria ver como vocês tratam pessoas normais. E você, Marcos, me surpreendeu muito positivamente. Marcos ainda estava em choque. Eu não acredito que estou conversando com o Zé Felipe. Acredita sim. E agora vamos fechar o negócio dessa Hilux. Sério? Você vai comprar mesmo? Vou sim, mas quero todos os opcionais disponíveis. Marcos voltou a ficar profissional, mas ainda estava visivelmente emocionado. Certo, vamos ver. Temos filme nos vidros, engate para reboque, capota marítima, estribo lateral, protetor de caçamba. Quero tudo. Tudo mesmo? Tudo, sem exceção. Marcos começou a calcular no seu tablet. Com todos os opcionais, o valor final ficaria em R$ 315.000. Perfeito. À vista. À vista? R$ 315.000 à vista? Isso mesmo. Marcos precisou se sentar. Cara, isso é muito dinheiro. Para você é quanto de comissão? 2% de 315 mil. R$ 6.300. Ótimo. Vamos fazer os papéis. Marcos chamou o gerente da concessionária, Sr. Roberto, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e um terno impecável. Roberto estava acostumado com vendas de valores altos, mas ainda assim ficou surpreso com o pedido. 315 mil à vista? Tem certeza, Marcos? Tenho sim, Sr. Roberto. O cliente quer a Hilux SRX 2.8 4x4 com todos os opcionais.
Roberto olhou para Zé Felipe, que continuava com seus óculos escuros e roupas simples. Senhor, o senhor tem ciência do valor total? Tenho sim. E vai ser à vista mesmo? Transferência bancária, se for possível. Roberto ainda estava processando a informação quando Aldo se aproximou. Tinha visto a movimentação e ficou curioso. O que está acontecendo aqui? O jovem aqui vai comprar a Hilux vermelha com todos os opcionais, explicou Roberto. Aldo deu uma risada. Ah, Roberto, esse menino aí não tem dinheiro nem para a entrada. Eu já tentei atender ele, mas ele está só brincando. Na verdade, Aldo, ele vai pagar 315 mil à vista, disse Marcos, sem conseguir esconder a satisfação. O sorriso de Aldo desapareceu. Como assim à vista? Transferência bancária, confirmou Zé Felipe. Posso fazer agora mesmo se vocês tiverem os dados da conta da concessionária. Roberto correu para buscar os documentos necessários. A essa altura, outros funcionários da concessionária haviam se aproximado, curiosos com a movimentação. Nunca haviam visto uma venda de mais de 300 mil reais para alguém vestido de bermuda e chinelo. Vou precisar de alguns documentos. Seus, disse Roberto, voltando com uma pasta cheia de papéis. Zé Felipe entregou sua carteira de habilitação e CPF. Quando Roberto viu o nome no documento, quase deixou os papéis caírem. José Felipe Rocha Santos Cristiano. Espera aí. Problema algum? Roberto olhou para o documento, depois para Zé Felipe, depois para o documento novamente. Slowly, a ficha foi caindo. O senhor é o cantor Zé Felipe? Sou sim. A concessionária inteira parou. Funcionários, clientes, todos se viraram para olhar. Aldo ficou branco como uma folha de papel. Zé Felipe, o filho do Leonardo? Perguntou uma vendedora. Esse mesmo. Meu Deus, eu sou super fã, gritou uma cliente que estava olhando um Corolla. Em questão de minutos, Zé Felipe estava cercado por pessoas pedindo autógrafos e tirando fotos. Ele atendeu a todos com simpatia, mas sempre voltava para perto de Marcos. Desculpa a confusão, Marcos. Não era minha intenção causar esse alvoroço. Imagina, isso é incrível. Estou vendendo um carro para o Zé Felipe. Aldo se aproximou, completamente desconcertado. Zé Felipe, eu não sabia que era você. Desculpa o mal-entendido. Que mal-entendido, Aldo? Bem, quando você chegou aqui, eu pensei... Você pensou que eu não tinha dinheiro porque estava vestido de forma simples e dirigindo um carro velho. É isso? Aldo engoliu em seco. Foi um erro meu. Não deveria ter julgado. Não, Aldo, não foi um erro. Foi preconceito mesmo. Você me tratou mal porque achou que eu não tinha dinheiro. Se eu fosse realmente um jovem pobre, interessado em carros, eu teria saído daqui humilhado. Eu peço desculpas. Não é para mim que você deveria pedir desculpas. É para todas. As pessoas que você trata mal só porque elas não têm o perfil que você espera de um cliente. Aldo baixou a cabeça, claramente envergonhado. Roberto, que havia presenciado toda a conversa, fez uma anotação mental para conversar com Aldo sobre atendimento ao cliente. Enquanto Roberto preparava os documentos, Zé Felipe conversava com Marcos sobre a vida, os sonhos e o futuro. Descobriu que o rapaz era filho único, morava com os pais em um bairro simples de Goiânia e havia se formado em administração com muito esforço. Meu pai fez um empréstimo para eu poder estudar, contou Marcos. Ele disse que educação era a única herança que ele podia me dar. Seu pai é um homem sábio. E sua mãe? Minha mãe é costureira, trabalha em casa, faz roupas para o pessoal do bairro. É uma guerreira. Vocês são uma família batalhadora. Admiro isso. A gente sempre foi pobre, mas nunca faltou amor. Em casa, meus pais sempre me ensinaram que o caráter da pessoa é mais importante que o dinheiro. Por isso você me tratou bem, mesmo pensando que eu não tinha dinheiro. Exato. Meu pai sempre dizia...
Marcos trata todo mundo bem porque você nunca sabe quem está do outro lado. Zé Felipe sorriu. Seu pai é mesmo um sábio. Roberto voltou com os documentos prontos. Senhor Zé Felipe, aqui estão os dados e conta da concessionária. O senhor pode fazer a transferência quando quiser. Posso fazer agora mesmo. Zé Felipe pegou seu celular e acessou o aplicativo do banco. Em poucos minutos, a transferência estava feita. Roberto conferiu em seu computador e confirmou que o dinheiro havia caído na conta da concessionária. Transferência confirmada, R$315 mil. A concessionária inteira aplaudiu. Marcos estava radiante. Havia acabado de fazer a maior venda de sua carreira em apenas uma semana de trabalho. Parabéns, Marcos. Sua primeira venda e já foi um sucesso, disse Roberto. Obrigado, senhor Roberto. Ainda não acredito. Zé Felipe assinou todos os documentos necessários. A Hilux vermelha agora era oficialmente sua. Quando todos os papéis estavam assinados e a venda estava concluída, Zé Felipe chamou Marcos para uma conversa reservada. Marcos, você foi incrível hoje. Me tratou com respeito e honestidade. Imagina, Zé Felipe, foi um prazer te atender. Sua comissão nessa venda foi de R$6.300, certo? Isso mesmo. Bom, eu quero te dar uma coisa a mais. Zé, Felipe pegou sua carteira e tirou um envelope que havia preparado antes de chegar à concessionária. Dentro do envelope havia R$50 mil em espécie. Isso aqui é para você. Marcos olhou o envelope sem entender. O que é isso? R$50 mil. R$50 mil? Mas por quê? Porque você me mostrou que ainda existem pessoas íntegras no mundo. Você poderia ter me tratado mal como o Aldo, mas escolheu me tratar bem. Você poderia ter tentado me empurrar uma venda a qualquer custo, mas se preocupou se eu tinha condições de pagar. Marcos estava olhando o envelope com lágrimas nos olhos. Zé Felipe, isso é muito dinheiro. Eu não posso aceitar. Pode sim. Na verdade, você tem que aceitar. É um presente, mas eu não fiz nada demais. Só fiz meu trabalho. Não, Marcos. Você fez muito mais que seu trabalho. Você foi humano. Você me tratou com dignidade. Isso hoje em dia é raro. Marcos estava chorando abertamente agora. Com esse dinheiro eu posso ajudar meus pais a quitar o empréstimo da minha faculdade. Pode ajudar e ainda sobra bastante. Mas quero que você me prometa uma coisa. O quê? Promete que você nunca vai mudar. Promete que sempre vai tratar as pessoas bem, independente de como elas estejam vestidas ou que carro dirigem. Prometo, Zé Felipe. Prometo. E quando você tiver sua própria concessionária, quero que você se lembre desse dia. Quero que você ensine seus funcionários a tratar todos os clientes com respeito. Vou me lembrar sempre, sempre. Zé Felipe abraçou o rapaz. Você vai longe, Marcos. Tenho certeza disso. A notícia da venda se espalhou rapidamente pela concessionária e depois por toda Goiânia. Nas redes sociais, as pessoas comentavam sobre o cantor que comprou uma Hilux de mais de R$300 mil à vista e ainda deu R$50 mil de gorjeta para o vendedor. Marcos se tornou uma celebridade instantânea na concessionária. Todos queriam saber os detalhes da venda. Roberto chamou uma reunião para discutir atendimento ao cliente usando o caso como exemplo. Vocês viram o que aconteceu hoje, disse Roberto para a equipe. Um cliente em potencial foi mal atendido, por preconceito. Se ele fosse realmente uma pessoa sem condições, teria saído daqui humilhado. Mas, por sorte, ele era o Zé Felipe e pode pagar a conta. Imaginem quantos clientes bons nós perdemos por causa desse tipo de atitude. Aldo foi repreendido severamente e teve que passar por um treinamento sobre atendimento ao cliente. Ele aprendeu na prática que aparências enganam e que todo cliente merece respeito. Marcos, por sua vez, se tornou o vendedor mais requisitado da concessionária. Sua história de honestidade e humildade se espalhou e muitas pessoas passaram a procurá-lo especificamente.
Com o dinheiro que recebeu de Zé Felipe, Marcos conseguiu quitar o empréstimo da faculdade dos pais e ainda sobrou para fazer algumas melhorias na casa da família. Seu pai, emocionado, disse que sempre soube que o filho seria bem-sucedido. 6 meses após o episódio na concessionária, Marcos havia se tornado o melhor vendedor da Toyota Premium Goiânia. Sua fama de honestidade e bom atendimento havia se espalhado pela cidade, e ele tinha uma cartela de clientes fiéis que o recomendavam para amigos e familiares. Roberto, impressionado com o desempenho do rapaz, decidiu promovê-lo a supervisor de vendas. Marcos agora era responsável por treinar os novos vendedores, sempre enfatizando a importância de tratar todos os clientes com respeito e dignidade. Lembrem-se, dizia ele para os novatos, vocês nunca sabem quem está do outro lado. Pode ser o Zé Felipe, pode ser um empresário bem-sucedido ou pode ser uma pessoa simples que juntou dinheiro por anos para realizar o sonho de ter um carro novo. Todo mundo merece o mesmo respeito. Zé Felipe, por sua vez, se tornou um cliente fiel da concessionária. Sempre que precisava de algum serviço para sua Hilux, fazia questão de procurar Marcos. Os dois desenvolveram uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo e na admiração. Um ano após o episódio na concessionária, Marcos finalmente realizou seu sonho de dar uma Hilux para seu pai. Com as comissões que havia acumulado e parte do dinheiro que Zé Felipe lhe dera, conseguiu comprar uma Hilux usada, mas em excelente estado. No dia da entrega, Marcos chamou Zé Felipe para participar da surpresa. Seu pai, um homem simples e trabalhador de 58 anos, não conseguia acreditar que finalmente tinha sua caminhonete dos sonhos. Filho, isso aqui é muito carro para um velho como eu, disse com lágrimas nos olhos. Pai, o senhor merece isso. E, muito mais, o senhor trabalhou a vida inteira para dar o melhor para nossa família. Agora é hora de o senhor se dar um presente. Zé Felipe, que observava a cena emocionado, se aproximou do pai de Marcos. Seu filho é uma pessoa especial, seu João. O senhor pode ter muito orgulho dele. Tenho sim, meu filho. Sempre tive. Ele é a maior conquista da minha vida. A história de Zé Felipe na concessionária se tornou um caso clássico de como o preconceito pode nos fazer perder oportunidades e, principalmente, como a humildade e o respeito podem mudar vidas. Marcos nunca esqueceu as lições daquele dia. Quando finalmente abriu sua própria concessionária, 5 anos depois, fez questão de criar um ambiente onde todos os clientes fossem tratados com igualdade e respeito. Na parede de sua sala, ele colocou uma placa com a frase que seu pai sempre dizia: trata todo mundo bem, porque você nunca sabe quem está do outro lado. Zé Felipe continuou sendo um cliente fiel e, mais que isso, se tornou um investidor na concessionária de Marcos. Ele acreditava no potencial do rapaz e queria ajudá-lo a realizar seus sonhos. Aldo, o vendedor preconceituoso, também aprendeu sua lição. Depois do episódio com Zé Felipe, ele mudou completamente sua postura. Passou a tratar todos os clientes com respeito e se tornou um dos vendedores mais queridos da concessionária original. Ele frequentemente contava sua história como exemplo de como o preconceito pode ser prejudicial. Eu quase perdi a venda do século por causa do meu preconceito, dizia ele para os novos funcionários. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. A história de Zé Felipe na concessionária de Goiânia se tornou muito mais que um simples episódio de compra e venda. Ela se transformou em uma lição de vida sobre respeito, humildade e a importância de não julgar as pessoas pela aparência. Marcos sempre dizia que aquele dia mudou sua vida não apenas financeiramente, mas principalmente como pessoa. Ele aprendeu que fazer o bem não precisa de recompensa,
mas que às vezes a vida nos surpreende com bênçãos que nunca esperávamos. Zé Felipe, por sua vez, nunca se esqueceu da humildade de Marcos e da forma como foi tratado. Aquele episódio o lembrou da importância de permanecer com os pés no chão, independentemente do sucesso que alcançasse na carreira. Dinheiro e fama não mudam quem você é por dentro, dizia ele em suas entrevistas. Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver caráter, não tem nada. E assim, uma simples ida a uma concessionária em Goiânia se transformou em uma história de transformação, amizade e lições de vida que ecoariam por muitos anos na memória de todos os envolvidos. A Hilux vermelha, que foi o estopim de toda essa história, continuou rodando pelas ruas de Goiânia, carregando consigo a lembrança de um dia especial em que a humildade e o respeito venceram o preconceito e a superficialidade. E Marcos? Bem, Marcos continuou sendo Marcos, humilde, honesto e sempre pronto a tratar todas as pessoas com o respeito que elas merecem, independentemente de como estejam